porque agora eu vou falar sobre mais detalhes sobre tanto Suburbanos quanto o De Olhos Fechados. Suburbanos volume 1, que está aqui em minhas mãos agora, ele se trata sobre diversos personagens do cenário carioca. São pessoas que podem ser até clichês exagerados do que é certas figuras ali do cenário carioca, mas principalmente é um quadrinho de humor, apesar que nem todas as histórias a princípio eram de humor. Por exemplo, você tem o Artista, que é um dos primeiros personagens que o Paulo criou, que é uma focada muito mais, que é meio um indício de onde ele iria ir a partir do De Olhos Fechados e posteriormente no Contos volume 1 e 2, que é um personagem muito mais, que explora muito mais a face do que é ser um artista, ser um desenhista, de querer fazer sua arte às vezes, todas as problemáticas do processo de criação e também das alegrias e receios da recepção do público, mas também tem coisas mais clássicas como o Dr. Bigode, que é um mágico muito atrapalhado. Você tem também aqui o Quinto dos Infernos, que mostra várias pessoas chegando no inferno e o diabo tratando de receber elas de maneira bem humorada e bem sarcástica. Mas especialmente também é quando surgiu aqui a primeira formação, vamos dizer assim, de Suburbanos. Esse aqui é a primeira tirinha mesmo, que foi publicada no Black Man. Essa foi a primeira obra, de fato, publicada dentro da editora CQI. E posteriormente veio De Olhos Fechados. De Olhos Fechados já é uma outra pegada, uma pegada bem mais séria, onde o Paulo explora muito mais temas mais adultos do que em comparação ao humor mais escrachado do Suburbanos volume 1. Não vou mentir pra vocês, minha primeira live, tô meio nervoso, mas a gente vai perdendo com o tempo a timidez da câmera. E apesar de hoje em dia a história em si do De Olhos Fechados está fora de tiragem, já está com a tiragem esgotada no caso, ela no caso se apresenta aqui no Conto CQI volume 1, que foi lançado um ano depois, foi 2016, se eu não me engano. E aqui ela aparece. Se vocês estão no nosso grupo, vocês provavelmente podem ler ela online, completa também, no nosso grupo do Facebook, Companhia de Quadrinhos Independentes. E essa aqui tem 3 histórias, participando dessa coletânea. Elas são histórias mostrando o relacionamento do ser humano com a vida e morte e natureza, e também o relacionamento contrário, vida, morte e natureza se relacionando com seres humanos. São histórias com 3 pegadas completamente diferentes, mas que se complementam tematicamente. Por isso que eu considero muito antologia. E também é o Paulo dando um salto evolutivo dele como artista e escritor, no sentido de ter uma pegada mais séria, mais poética. E essa maturidade é representada especialmente no traço. A primeira história do Conto CQI volume 1, como vocês podem ver aqui, é o Apenas o Fim. Apenas o Fim trata dos últimos momentos de vida de um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e já demonstra uma certa ousadia de escolha do Paulo de retratar um assunto tão humano como a morte, principalmente a morte na guerra, com a perca, como a identificação do ser humano, utilizando um contraponto tão que é visto, com certa razão, como um negócio até inumano, assim, pelos horrores que os nazistas causaram durante o período da Segunda Guerra. E é uma das primeiras coisas que começa a questionar realmente e é uma história que costuma questionar realmente esse ponto de vida de que por que lutamos e o que vale lutar e o que isso nos traz, assim. A gente ganha alguma coisa lutando numa guerra, a
uma coisa realmente defendendo aquilo que a gente crê que é o certo, ou estamos aqui apenas lutando isso porque outros querem que a gente lute isso. Ela é bem ousada nesse sentido de trazer um questionamento válido sobre um ponto de vista que talvez não seja o que a maioria tem escolhido a princípio, e para mim é uma ótima leitura por causa disso. Aí o De Olhos Fechados, explorando mais adentro, são o encontro da morte com 5 pessoas diferentes, mostrando coisas como, novamente, temas de guerra, Paulo militar. Ele gosta de, não é só militar, mas também estudioso da história militar, então ele gosta de se aprofundar bem nesse assunto, que é um assunto que ele tem um certo conhecimento. Aí mostram também sobre o encontro da morte com diversas pessoas diferentes, com ricos avarentos, com mulheres luxuosas, com ou apenas ladrões, ou apenas pessoas fazendo o seu trabalho de ser, assim, mas toda a lição da história é que, tipo, não se leva a nada, nem só se ficam os anéis, vão-se os dedos. A morte, independente de como você era quanto vivo, o que você fez, tanto vivo, seja uma pessoa boa ou má, todos inevitavelmente vão se encontrar com a morte e não tem escapatória disso. E com isso temos aqui o Morcego. Morcego é a última história. A gente publicou o Morcego online em nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, no período bem no começo da pandemia, ano passado. E o Morcego trata a relação do morcego como dono da noite, e também ele explorando o ambiente da cidade, de como tem essa relação da cidade, do urbano com a natureza, com o animal, aquela coisa mais primal em relação às pessoas, e como o morcego representa tanto a possibilidade do que é assustador, mas também como é belo, no sentido da perspectiva única que ele oferece por estar na cidade. Como vocês podem ver, aqui tem uma pequena participação do Profeta Gentileza. Os jovens vale a pena procurar, para quem não conhece.